O especialista em trânsito, Alessandro, auxilia todos os motoristas a recorrerem quando, de fato, não houver justificativa para a punição. Uma multa, para ser aplicada, ela deve obedecer a alguns critérios. Ela deve ter todos os campos preenchidos. Uma auto-infração tem que ter os campos preenchidos e deve ser preenchido de forma correta. O usuário do trânsito, o condutor, o motorista profissional, ele deve saber o quê? Primeiro que ele deve saber as leis de trânsito. Ele tirou a carteira na autoescola, ele foi prestar os testes no Detran, ele deve saber o quê? Ele deve saber o básico. Ele tem que saber quais são os direitos dele e principalmente os deveres. Ele deve cumprir isso. Porém, na fiscalização que a gente encontra da forma presencial do policial, da fiscalização eletrônica, nem sempre ela é totalmente confiável. Ocorrem erros também por parte da fiscalização eletrônica e da fiscalização presencial. Por isso, além de você dirigir de forma correta, exercendo o seu direito, respeitando as leis, você deve ficar atento para que você não seja punido indevidamente, o que acontece muito. Levou uma multa? Levou. Infelizmente cometeu um deslize, mas não é o fim do mundo. Ele deve pegar esse auto de infração e verificar se os campos preenchidos estão corretamente informados ali com as informações do quê? Da placa do veículo, do tipo do veículo, do local onde ele cometeu a infração, se a infração que ele cometeu realmente está no Código de Trânsito, se o artigo está certo, se foi aferido, por exemplo, velocidade, se teve som alto, a questão do decibelímetro, se foi utilizado para medir. Todas as infrações que envolvem valores e envolvem medições, tem que ter o quê? Um aparelho homologado pelo Denatran e deve estar dentro do período de validade, porque todos os aparelhos têm que ser aferidos, né? Ou seja, ele tem que cuidar. Levou uma multa, olha a multa, confere, vê se todas as informações estão devidamente colocadas, se não tem rasura, se não tem informação distorcida, informação errada, e se a multa realmente está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Todos os condutores devem fazer o quê? Ao momento que leva uma multa de trânsito, que cometa uma infração, por mais que não seja o certo infringir leis de trânsito, mas é um erro passivo por todo mundo é passivo de cometer uma infração de trânsito, mas você deve fazer o quê? Em primeiro lugar, ao momento que receba a infração de trânsito, leia para ver se todos os campos estão preenchidos corretamente, se não existe rasura, informação errada e se ela está de acordo com o Código de Trânsito, se ela está tipificada da forma correta. Por mais que você esteja errado, por mais que a multa tenha sido aplicada, é seu direito entrar com recurso, você deve entrar com recurso nos órgãos de trânsito. Por quê? Porque é seu direito, você tem direito à defesa. Você não pode ser culpado por uma acusação do órgão de trânsito, de um agente de trânsito, por um equipamento eletrônico que fiscalize e ache que você cometeu uma infração. Por mais que você esteja errado, é seu direito entrar com recurso. Para garantir a segurança e reduzir a ocorrência de acidentes com vítimas, é preciso manter o foco das ações. O trânsito não escolhe rico, pobre, gordo, magro, feio e bonito. A gente está inserido no trânsito com pessoas que a gente não escolheu, né? Com pessoas que a gente não conhece. Você não sabe se a pessoa que você está convivendo, dividindo a pista, convivendo no trânsito, se ele está embriagado, se ele está cansado, se ele está estressado. E todos esses fatores são muito comuns para a pessoa se envolver em acidente. Você não sabe qual que é o comportamento daquela pessoa naquela hora. Nem todo mundo acorda de manhã cedo, pegando um carro, um caminhão, uma moto, e está disposto a matar ou está disposto a morrer. Se não houvesse uma lei, uma obrigatoriedade, uma punição, viraria um caos perfeito. Hoje, 2016, a gente tem aí as cidades crescendo, a lei sendo cobrada diariamente, mecanismos de fiscalização eletrônico, valores sendo cobrados, e mesmo assim as pessoas não respeitam leis de trânsito, né? Continuam matando, morrendo e levando multa. Mas o grande problema não é justamente só a multa, porque a multa tem a questão pecuniária, o valor que ele paga, que hoje é barato, está sendo reajustado, tem a questão da punição, né? Da suspensão do direito de dirigir, da pontuação que se acarreta na carteira de motorista dele. Existe a punição que pode ser também ao veículo, que é a remoção, os valores associados aos débitos do veículo. Por fim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que por mais que o tempo passe, por mais que os carros fiquem modernos, a tecnologia venha, hoje a gente se depara aí com essa nova medida do governo, onde se acresce em torno aí de 55% o valor das multas, na multa específica do telefone celular, 250%, e tendo multas que podem chegar até R$6 mil, o que a gente tira de conclusão disso? Que infelizmente deve existir a fiscalização de trânsito, deve existir a cobrança dos valores nas multas,
Por quê? Porque não existe consciência. O motorista, quando pega a direção do veículo, ele não tem muitas vezes a consciência do que pode acontecer. Se todo mundo respeitasse leis de trânsito, se todo mundo desse a valorização devida à sua vida, acho que não precisaria de equipamento eletrônico, não precisaria de fiscalização. Imagine que paz seria se todo mundo soubesse do seu papel no trânsito, da sua responsabilidade e do respeito da outra pessoa no trânsito, do outro condutor, do outro passageiro, do outro pedestre, do outro ciclista. Se houvesse esse entendimento, não seria necessário leis, muito menos punições. Porém, como a gente sabe que não existe, os números mostram para a gente que é totalmente contrário. Por mais que existam campanhas educativas, por mais que existam leis, fiscalizações, ocorre também e muito. São os abusos, são os excessos e são as mortes, que é o pior que o trânsito pode trazer para a gente. No dia que a pessoa valorizar a sua vida, saber que o que ele tem de mais importante pode ser perdido em questão de segundos por uma responsabilidade, ele vai entender que deve ser cobrada, deve ser punido, as multas devem existir para aqueles que não respeitam a lei de trânsito. Agora, a gente, cidadão de bem, que anda dentro da lei, respeita o próximo, respeita a lei e principalmente valoriza a nossa própria vida, esse tem que ficar tranquilo porque não vai ter problema em relação à fiscalização. Nós só devemos tomar cuidado com as pessoas que dirigem ao nosso redor, que não têm o mesmo pensamento que a gente, que não pensam em respeito, que não pensam em cuidar da sua vida, que não pensam em respeitar as leis de trânsito e infelizmente colocam a minha e a sua vida em risco. Esse é o recado que eu tenho para dar, que respeite as leis de trânsito e valorize a sua vida.